Olá! Sabe aquela dúvida de português que parece um bicho de sete cabeças, mas que no fundo tem uma lógica bem simples? Pois é, hoje a gente vai falar de uma delas, os encontros vocálicos. Se alguma vez na vida a pergunta por que algumas vogais se separam e outras não passou pela cabeça, então a resposta tá chegando. Bora lá! E para começar, vamos direto para o X da questão. Pensa só nessas duas palavras, caixa e saúde. Nas duas a gente tem vogais uma do ladinho da outra, certo? A e I em caixa, A e U em saúde. Mas na hora de separar as sílabas, olha o que acontece. Caixa fica junto, mas sa-u-de separa. Ué, por quê? Essa perguntinha aí é ela que vai guiar a nossa conversa toda. Então, o nome técnico para esse fenômeno é encontro vocálico. É um nome chique, mas a ideia é bem simples. Imagina que é literalmente um encontro, uma reunião de sons de vogais na mesma palavra. E olha, como em toda boa reunião, né, tem que ter umas regrinhas de convivência para a coisa funcionar. E para entender essas regrinhas todas, existe uma única regra de ouro. E sério, quando se diz regra de ouro, é porque ela resolve tudo. Se a gente entende essa regra, o resto todo faz sentido, como se fosse mágica. É a peça-chave do quebra-cabeça. E a regra é a seguinte: só pode existir um único som de vogal forte por sílaba. Isso mesmo, apenas um. Pensa que cada sílaba em português tem um chefe, um som forte, e só pode ter um. Guarda bem isso porque essa é a informação mais importante de todas. Ok, isso leva a gente para um ponto super importante. A gente precisa diferenciar duas coisas: a vogal e a semivogal. A vogal é o som forte, sabe? É a estrela, o núcleo da sílaba. Já a semivogal, bom, ela é o som mais fraquinho, o coadjuvante. Geralmente, os sons do I e do U gostam de fazer esse papel de semivogal, de apoio, quando estão perto de uma vogal mais forte que eles. Beleza, então agora que a gente já sabe da regra de ouro e da diferença entre som forte e fraco, vamos conhecer a primeira galera, a turma dos inseparáveis, aqueles que sempre ficam juntinhos na mesma sílaba. São os famosos ditongos e tritongos. O ditongo é o mais comum de todos, é o basicão. O que é um ditongo? É só a junção de uma vogal forte com uma semivogal fraquinha. Como só tem um som forte ali, tá tudo certo com a nossa regra de ouro, né? Eles se encaixam numa boa na mesma sílaba. Por isso, eles não se separam nunca. Vamos voltar para o nosso exemplo lá do começo. Caixa. Se pronunciarmos em voz alta, cai, chá. Percebe como o som do cai sai de uma vez só? O A é bem aberto, forte, e o I vem logo depois, mais rápido, mais fraco. Sai tudo num fôlego só. Então o A é a vogal forte e o I é a semivogal fraca. Juntou os dois, pronto, temos um ditongo. E olha só que dica genial para nunca mais ter dúvida. Imagina que alguém está chamando outra pessoa no portão. Pega a palavra oito, por exemplo. O grito seria oito separado? Não, né? Seria oito. O oi sai grudadinho, num som só. Esse truque do portão é batata para chá de tongo. Funciona sempre. Tá, mas e se em vez de dois sons a gente tiver três juntos? Aí a gente sobe de nível e chega no tritongo. É um encontro de três sons vocálicos, só que para eles poderem ficar na mesma sílaba e obedecer à nossa regra de ouro, a estrutura deles tem que ser bem específica, bem rígida. E a estrutura é sempre a mesma. Pensa num sanduíche. A gente tem uma semivogal fraca, que é o pão, uma vogal forte no meio, o recheio, e outra semivogal fraca na outra ponta, o outro pão. É sempre fraco, mais forte, mais fraco. Desse jeito, a gente continua tendo só um chefe, um som forte na sílaba. A regra tá salva. O exemplo clássico disso é Paraguai. A última sílaba, guai. Sai tudo de uma vez, né? Vamos analisar? O U é fraquinho. O A é o som forte, aberto. E o I também é fraquinho. Fraco, forte, fraco. Certinho. A receita do sanduíche. Isso é um tritongo. Ok, então já conhecemos a galera que anda sempre em grupo. Agora vamos ver o outro lado da moeda. Aquele encontro de vogais que parece que são amigas, mas na hora H, cada uma vai para o seu canto. Esse é o hiato. O hiato, na verdade, é a consequência mais lógica da nossa regra de ouro. Pensa comigo. O que acontece se duas vogais fortes tentam ficar na mesma sílaba? A regra diz que só pode ter uma, lembra? Então, elas não podem ficar juntas no mesmo espaço. Não tem como. É como se rolasse uma briga pelo poder na sílaba. Dois sons fortes, dois chefes, tentando mandar no mesmo lugar. Não dá, né? Então, para resolver a briga e manter a paz, a solução é simples.
Cada uma cria sua própria sílaba. Elas se separam. E com isso, a gente finalmente resolve o mistério do começo. A palavra saúde. O A é forte e o U com acento fica forte também. Então a gente tem dois sons fortes, um do lado do outro. Eles podem ficar juntos? Não. Então o A fica na sílaba sa e o U vira uma sílaba sozinho. U. Saúde. Mistério resolvido. Viu só? No fim das contas, tudo se resume a uma coisa: a força do som. Agora, para a gente não esquecer mais, vamos organizar tudo isso num resumo bem prático, uma colinha do bem. Olha aí que simples. Ditongo são dois sons que ficam juntos, como em pai. Tritongo são três sons que também ficam juntos, como em iguais. E o hiato são dois sons, mas que se separam, como em saída. E se for para lembrar de uma coisa só, que seja isso aqui. Ouviu os sons das vogais e eles saíram grudados, é ditongo ou tritongo. Ouviu e eles se separaram na fala, cada um com seu tempo, é hiato. Grudados versus separados. Simples assim. E para fechar, fica aqui um desafio. Agora que a regra de ouro está fresca na memória, o convite é começar a caçar esses encontros nas palavras do dia a dia. Pega palavras como poeta, muito, saia e tenta descobrir o que está acontecendo ali. É um ditongo? Um hiato? Onde eles se escondem na nossa fala? Fica aí a reflexão.